A graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Desejamos a todos um domingo abençoado, quando nós, nesse momento, estaremos iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor, em que nós estaremos nos alimentando da palavra de Deus e também estaremos ceando, participando da ceia do Senhor. Eu te convido nesta hora, amado irmão, amada irmã, para nós orarmos ao Senhor, iniciando este culto de adoração, que onde você estiver, você esteja unido conosco em oração, em adoração ao Senhor, que esse momento seja um momento aprazível, um momento de comunhão, um momento de busca da presença do Senhor, do favor do Senhor na nossa vida. Oremos, queridos. Pai amado, nós queremos, Pai, louvar o Teu nome pela Tua grandeza, Senhor. Queremos, Pai amado, Te louvar, Senhor, pela fidelidade da Tua palavra, porque nós podemos confiar na Tua palavra, podemos, Senhor, confiar na retidão da Tua palavra, porque ela é poderosa. Como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai Santo, eu peço agora, Senhor, eu intercedo agora pela Tua igreja, pelo Teu povo que está reunido, Pai, para Te adorar, para cultuar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Deus querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão a Ti, Pai. Louvamos a Ti no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, vamos louvar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu venha com a Tua graça, que Tu venha com a Tua presença sobre nós aqui, Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Deus, com o nosso coração aberto, Deus, ansiosos, Senhor, e sedentos pela Tua presença, Pai. Que Tu possa alcançar a cada um, Senhor, que está assistindo agora, Senhor. Que Tu possa ir de encontro a cada lar, Deus. Que Tu console, que Tu conforte, Senhor, cada família, Senhor, cada pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Sofrer, participar, Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no Seu amor. Obrigado, Senhor. Merecida a vida, te
de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Que impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Te louvamos, Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei
somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Boa noite, amada Igreja do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é noite de adoração e é noite também de nós meditarmos na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a mensagem desta noite, que está no livro de Provérbios, no capítulo 3, o verso 5 ao verso 7. O livro de Provérbios, os provérbios são sentenças curtas, são ensinamentos que vêm em curtas sentenças. Por isso se torna mais fácil para nós assimilarmos o ensinamento que vem da sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 3, o verso 5 ao verso 7, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esta palavra tem muito a nos ensinar em todo o contexto em que nós estamos vivendo. Hoje se fala muito sobre o novo normal. E nós sabemos que tudo que é
novo às vezes assusta. E nós estamos vivendo uma época em que nós sabemos que muitas mudanças já estão acontecendo, e enquanto não tivermos uma vacina efetiva, eficiente para esse vírus, nós estaremos vivendo de uma forma um pouco diferente com esse kit Covid. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é que, diante das mudanças que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, nós devemos sempre olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz: toda escritura é divinamente inspirada por Deus. E aí ele vai falar da utilidade das escrituras. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, como falávamos, hoje se comenta muito sobre o novo normal. E essa expressão mostra que nós vamos estar mudando alguma coisa do que era a nossa vida dentro da normalidade, vamos assim dizer. Mas uma coisa não muda. O Senhor Jesus chegou a afirmar em um de seus discursos que tudo passa. E Jesus falou assim: tudo passa, somente as minhas palavras não hão de passar. E nessas mudanças que nós estamos vivenciando, nós percebemos que as mudanças são sempre, às vezes nos assustam. As mudanças são desafiadoras, trazem desafios e nos tiram da nossa zona de conforto. E por isso nós devemos também nos firmarmos cada vez mais na palavra, porque os desafios são grandes e são em várias áreas, em várias esferas da vida humana. E nós também, como cristãos, somos desafiados constantemente na situação em que nós estamos vivendo. E um grande desafio para nossas vidas hoje como cristão é nós continuarmos confiando na palavra de Deus. É confiar e perseverar na palavra de Deus, sem duvidar que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos preserva em santidade e vai preservar a nossa esperança na palavra dEle. Que Ele nos sustenta, que Ele nos guarda, que Ele nos ama. Então esse é um grande desafio que nós temos na nossa vida cristã. E agora, voltando ao texto que nós lemos de Provérbios, capítulo 3, o verso 5 ao verso 7, nós temos aqui uma instrução muito sábia de Provérbios, que é confia no Senhor. E nós precisamos a cada dia, aprofundar mais esta confiança no Senhor, independente da circunstância que nós estivermos vivendo. Então, se você olhar em qualquer dicionário, o significado da palavra confiar, ele vai trazer mais ou menos essa direção. Confiança significa segurança íntima de procedimento. Confiança significa crédito. Confiar significa ter esperança, ter fé.
E nós vemos na vida de muitos homens de Deus que passaram por grandes desafios na época deles. E o que fez a diferença foi a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, que é imutável. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7, diz que nós andamos, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então aqui está um princípio que deve nortear a nossa vida de cristãos. Nós devemos andar por fé e não pelo que vemos, não pela circunstância, não pelo que os nossos olhos veem. Nós podemos olhar na palavra de Deus e temos inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que foram desafiados, que passaram por crises. Podemos ver Moisés numa situação em que o povo é tirado do Egito e agora está fora do Egito. E há um momento específico em que o exército egípcio vem para recapturar o povo de Deus. E agora Moisés, como um grande líder, olha e vê o mar adiante e vê o exército vindo com muita fúria para levá-los novamente de volta para o Egito. E ali era uma situação, uma circunstância em que, se aquele povo fosse olhar para o contexto, para as circunstâncias, o desespero seria grande, como foi. Mas a ordem de Deus foi uma ordem totalmente na razão humana, seria irracional. Porque Deus diz, Moisés diz ao povo que marche. Mas marchar para onde? Em direção ao mar. E assim Moisés confiou na palavra do Senhor e ordenou ao povo que marchasse. E o mar foi se abrindo, e nós conhecemos toda essa história. Então aqui é um grande exemplo de alguém que confiou no Senhor, confia no Senhor. É o que nós lemos aqui. Temos o caso de Davi, que vai levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha. E ali ele vê um grande gigante, um grande homem, um grande guerreiro chamado Golias, desafiando todo o exército do Senhor, todo o exército de Israel. E Davi não era um guerreiro na época. Davi era um simples pastor de ovelhas. Mas ele, cheio de coragem, ele confia no Senhor. E ele confia que o Senhor, em outro momento, deu vitória para ele em desafios. E ele aceita o desafio de Golias e o vence. Nós temos Daniel, que numa situação de decreto real, em que a vida dele era ameaçada, Daniel confia no Senhor e é jogado ali na cova dos leões. E ali Deus intervém e nada de mal acontece, porque ele confiou no Senhor. Ele teve confiança plena no Senhor. E assim por diante, temos Sadraque, Mesaque, Abednego, jovens que foram lançados em uma fornalha ardente e sobreviveram porque confiaram no Senhor, confiaram na palavra do Senhor. E o texto de Provérbios continua falando para nós: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o coração. Então essa confiança no Senhor inclui fé. Nós devemos andar por fé e não pelo que nós vemos. Devemos andar por fé, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A fé é o fundamento para o cristão agir
em momentos de crise, em situações de crise. Tiago, o irmão de Jesus, lá no livro em que ele escreve, ele nos traz uma metáfora, a metáfora das ondas do mar. Tiago, capítulo 1, e o verso 6, se você está com a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1 e o verso 6, nós lemos o seguinte, versos 5 e 6 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante, veja a comparação, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você já viu, observou o mar, quando o vento começa a impelir a água e ela forma aquelas ondas que têm início, cresce e depois se desfaz. Então, Tiago aqui está comparando o homem insensato, um homem inconstante como as ondas do mar. E Tiago aqui está incentivando a uma confiança no Senhor e diz que aquele que não confia no Senhor, ele não alcança o favor do Senhor. Confia no Senhor. Tiago, ainda no capítulo 1, verso 8, ele vai usar uma outra metáfora e ele diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A interpretação desse texto, na língua original, no grego, nos dá o sentido de um homem de alma dividida, de ânimo dobrado, de alma dividida, indeciso, inconstante. E esse homem inconstante em todos os seus caminhos aqui está num sentido de decisões, de vida. Uma pessoa inconstante em tudo o que faz, em todas as suas decisões. E aqui Tiago está narrando que este homem, ele não alcança o favor do Senhor, porque nós precisamos confiar no Senhor, confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor como verdadeira. E como nós dissemos no início desta mensagem, hoje nós estamos sendo desafiados na crise que estamos vivendo, uma crise global, mundial. Estamos sendo desafiados a confiar no Senhor, a confiar na palavra do Senhor. Então a fonte da confiança aqui é o próprio Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Em quem você tem confiado? Nós vivemos uma época muito turbulenta, uma época de muitas controvérsias, de muitas ideias que não se ajustam, de muita discordância em todas as áreas. E as pessoas estão se polarizando na área política, na área científica, enfim. Cada um está procurando em quem acreditar, em quem confiar, e buscando um lado a assimilar aquelas ideias. Eu não estou dizendo que não pode haver direcionamento através da ciência, que não pode haver direcionamento através dos homens. Pode sim, mas confiar no Senhor é diferente, porque nele não há sombra de variações, nele não há indecisão. A palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é perfeita. Por isso, a nossa confiança deve estar no Senhor.
Então, hoje é muito comum as pessoas verem uma notícia nas redes sociais e às vezes compartilham e depois se trata de uma falsa notícia, de uma falsa instrução, de uma falsa orientação. E às vezes nós nos frustramos por estarmos, às vezes, tão apegados a um direcionamento e de repente percebemos que aquilo ali não era verdadeiro. E isso tem sido uma crise muito grande. Por isso a minha pergunta é: em quem você tem confiado? Porque aqui no livro de Provérbios nos mostra que nós devemos confiar no Senhor. No Salmo de número 20 e o verso de número 7, o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aqui o salmista está escrevendo em uma época que o que existia de mais eficiente, principalmente no campo de batalha, eram os carros, as carruagens, os cavalos, com os guerreiros. E aqui o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Por isso, nós enfatizamos aqui que a nossa confiança em época de crise, mais ainda deve ser na palavra de Deus. Não é época de você duvidar, de você ficar indeciso, de você ficar confuso em relação à palavra de Deus, às orientações de Deus. Mas agora é época de nós abraçarmos mais ainda, de nós acolhermos mais ainda essa palavra no nosso coração. Provérbios, capítulo 30 e o verso 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Há muitas pessoas que estão afetadas pela época, pela indecisão, afetadas pelo momento que nós estamos vivendo, e isso é muito compreensível. Há muitas pessoas que estão fragilizadas diante dos constantes desafios que nós temos em relação à nossa saúde, à nossa existência, a não nos contaminarmos. As coisas estão muito indefinidas em relação ao futuro, humanamente falando. Mas essa palavra nos diz que toda a palavra de Deus é pura. Não há mistura, a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então você quer se fortalecer, você quer estar protegido em uma época em que muitas pessoas estão se sentindo afetadas pelo isolamento, afetadas pela própria situação que nós vivemos, na questão do vírus que nos ameaça. Então, se apegue ao Senhor. Nós já falamos muitas vezes aqui que a vida cristã não nos dá imunidade aos problemas, não nos dá imunidade às doenças. Nós podemos ser cristãos fiéis ao Senhor e sermos solapados pelas intempéries da vida, por tribulações, por doenças, por situações as mais diversas e adversas possíveis. A palavra de Deus não nos torna imunes, mas o Senhor é o nosso escudo. Ele nos fortalece, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele é a nossa força. Então, Ele é escudo para os que nele confiam.
E ainda no texto que nós lemos de Provérbios, nos mostra a forma que nós devemos confiar no Senhor. Volte ao texto de Provérbios, capítulo 3, o verso 5 ao verso 7, que nos mostra com detalhes, confia no Senhor, de que forma? De todo o teu coração. A fonte da confiança é o Senhor. A forma de confiar é de todo o coração, sem dúvida no coração, sem estar dividido entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Então, a forma que nós devemos confiar é de todo o coração. Confiar de todo o coração. Então, essa confiança de todo o coração deve nos levar a uma segurança interna em Deus. Lá ainda em Tiago, capítulo 1 e o verso 4, nós lemos Tiago 1:4. Ora, eu vou ler do verso 3 em diante, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando nós somos provados na nossa fé e nós perseveramos, nós vamos ver que a nossa vida realmente se fortalece no Senhor, sabendo que a provação da vossa fé, quando é confirmada, ela produz perseverança. E o verso 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perfeitos, teleios, maduros, amadurecidos, não mais como meninos, perfeitos, íntegros, inteiros, inteiro no sentido de não dividido. Uma pessoa inteira é aquela que não está dividida. E o texto ainda diz, em nada deficiente. Em nada deficiente. E aí, veja que essa palavra é tão completa, que ela nos mostra que a confiança em Deus, voltando a Provérbios, capítulo 3, o verso 5 em diante, essa palavra é tão completa que nos mostra que nós devemos confiar no Senhor, confiar, mas não é uma confiança vaga, é uma confiança no Senhor. De que forma? De todo o teu coração. E ainda diz, e não te estribes no teu próprio entendimento, não fica confiando na tua capacidade racional. Confia no Senhor mais do que em você mesmo. E o verso 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que significa isso? Reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Significa o Senhor tomar o primeiro lugar na sua vida. Em tudo que você fizer, coloque o Senhor à frente. Em tudo que você precisar decidir, coloque o Senhor à frente. Em tudo na tua vida, coloca o Senhor à frente, reconhece-o em todos os teus caminhos. E aí vem o resultado. E Ele endireitará as tuas veredas. O que significa isso? Que quando nós confiamos no Senhor de todo o coração, com toda a força do nosso coração, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, a soberania de Deus significa que Ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre a nossa vida. Quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, não deixamos
nada de fora, tudo colocamos Deus à frente. Aí Ele endireitará as tuas veredas. Então significa que a nossa vida terá um direcionamento. Não haverá caminhos tortuosos. Não haverá decisões erradas. Não haverá direção errada. Mas Ele endireitará todas as veredas. E para concluir, no verso 7 diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa fundamentação tem que estar no Senhor. O sentido da nossa vida, como o significado da nossa vida, sentido como direção, tem que estar no Senhor. Por isso, queridos, nós devemos confiar no Senhor. E para concluir essa palavra, Provérbios, capítulo 3, verso 5 ao 7, para concluir esta palavra, eu quero ler novamente, para que ela fique bem viva no teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Fica com esta palavra no teu coração, na tua vida. Te alimenta desta palavra e confia no Senhor. Nele nós podemos confiar. Nós vamos agora orar, encerrando esse momento da palavra do Senhor. E logo depois nós estaremos participando da ceia. E eu já te convido que você se prepare para nós cearmos juntos. Vamos orar. Feche os teus olhos. Intercede pela tua família, pela tua vida. Intercede pelo nosso Brasil. Intercede por aquela pessoa que o Espírito de Deus trouxe agora ao teu coração, que está precisando da tua intercessão. Oremos. Pai amado e santo, nós te adoramos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua soberania. Te adoramos, meu Pai, porque tu és imutável. A tua palavra é perfeita. A tua palavra é pura. A tua palavra transforma. E vale a pena nós confiarmos em ti, Senhor. Vale a pena nós agirmos fundamentados na tua palavra, Senhor. E eu peço agora, Pai, a tua bênção sobre a vida de todos os teus filhos que nos ouvem. Peço a tua bênção, meu Pai, sobre a vida de todos os teus servos, Senhor. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, Senhor, vivendo momentos de crise profunda. Pai amado, que nesta hora sejam alcançados pelo teu Espírito. Que a confiança seja restaurada. Que a confiança em ti, Senhor, seja restaurada, meu Pai, pelo teu Espírito. Pai Santo, eu te agradeço e peço a tua bênção sobre a vida de todos os teus filhos. Em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, prepare agora a tua mesa de ceia. Aqueles que já estão prontos, nós daqui a pouco estaremos iniciando esse momento da ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, dando continuidade a esse momento de culto, nós agora estaremos ceando. E eu já convido você
a se preparar para cear, aqueles que estão com a família, ou aqueles que estão sozinhos, a se preparar para este momento de ceia. E nós vamos orar ao Senhor e vamos apresentar o pão, que é um símbolo, na mesa da ceia, e o suco da uva, que também é um símbolo. O pão simbolizando o corpo de Cristo, o suco da uva, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E assim nós vamos orar e apresentar diante do Senhor. Pai querido, nós te apresentamos agora, Senhor, este elemento, Pai, memorial, simbólico do teu corpo, meu Pai. E pedimos, meu Deus, que onde os teus filhos estiverem, com o coração contrito, coração cheio de gratidão, que esse momento, Pai, seja um momento relevante, edificante, e seja um momento, Pai, de enlevo espiritual, de edificação espiritual. Te apresento também, Senhor, o suco da uva que nós temos, Pai, no cálice, e pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos, meu Pai, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que estarão participando, Pai, desta ceia. Pai querido e santo, nós apresentamos a vida de toda a tua igreja, Pai, nesta hora. E pedimos, Pai, que a tua bênção esteja sobre eles, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo, Senhor Deus, fortalecimento em ti e na tua palavra. Então, queridos, nós sabemos que a ceia do Senhor tem para nós um significado muito profundo. Aqueles que participam da ceia são aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que já fizeram a sua confissão ou sua profissão pública de fé através do batismo, que nos identifica em 3 momentos da vida de Jesus, que foi a morte, o sepultamento e a ressurreição. Esses 3 atos importantes que são exemplificados no ato do batismo. E agora, na ceia, nós temos o pão e temos o cálice com o suco da uva. Jesus, na última ceia da Páscoa, ele, ali com seus discípulos, ele retira da mesa da ceia da Páscoa, ele retira o pão e o cálice, conhecido como cálice da bênção. E ali ele institui o que nós chamamos de ceia do Senhor. E a ceia para nós tem um simbolismo muito profundo. Quando nós olhamos para a ceia da Páscoa, não só para a ceia da Páscoa, mas para todos os rituais, para todas as cerimônias, as celebrações que os judeus faziam, que o povo hebreu fazia. Nós vemos que as celebrações têm um cunho didático. E para nós também, no caso da ceia, é uma celebração que é um memorial. É para nós nos lembrarmos da morte de Jesus até que ele venha. Então, além de ser um memorial, é um testemunho público, em que nós, no momento em que nós estamos ceando, nós estamos também afirmando por essa atitude de cear, afirmando a nossa crença em Cristo Jesus como nosso Salvador, em Cristo Jesus como nosso Redentor. E faremos assim até que ele venha. Então, queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor concernente a este ato de ceia. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 11,
o verso 23 em diante. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, nos acompanhe nessa leitura, faça esta leitura conosco. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, queridos, quando Jesus, diante dos discípulos e diante daquela mesa da ceia da Páscoa, ele separa o pão e diz: isto é o meu corpo. E a palavra do Senhor diz que ele partiu o pão e repartiu entre os discípulos e disse: comei, isto é o meu corpo. E em relação ao suco da uva, ao cálice com o suco da uva, uma representação do que aconteceria com Jesus na sua morte na cruz do Calvário. Por isso, amados, nós vamos agora participar da ceia do Senhor com coração contrito, com coração cheio de gratidão ao Senhor, mas também cheio de alegria, porque nós reafirmamos aqui a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Portanto, nessa hora, eu te convido a participar desta ceia. Comamos e bebamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma Pai Santo, eu creio, meu Pai, que onde os teus filhos estiverem, mesmo que estejamos geograficamente em lugares diferentes, mas estamos unidos por um só Espírito, por uma só fé, por um só batismo, por um só Senhor. E onde estiver um teu filho, uma filha tua, um filho teu, Senhor, que a tua bênção esteja agora na vida dele, na vida dela, meu Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja que permanece firme, pela Tua igreja, Senhor, que mesmo com todos os desafios da época em que estamos vivendo, estão firmes na Tua palavra, Pai, estão perseverantes na Tua palavra. Por isso, Senhor, guarda a cada um dos Teus filhos. E nós te pedimos, Pai, livra a cada um, Senhor, das ameaças, livra a cada um, Senhor, dos perigos, livra a cada um, Senhor, sendo escudo para os teus servos, Senhor. Eu peço a tua bênção
sobre toda a tua igreja nesta hora. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor. Amém. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada, de vitória e fundamentada na confiança que você deve ter na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.